Boa noite a todos. Boa noite, Mirela. Boa noite, tudo bem? Tudo! Que bom, que alegria ter você aqui com a gente, Ah, da Super Psicologia. ai, é uma honra esse convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão escutando, tá escutando, Alessandro, o barulho da chuva? Tô, Tá caindo o muito, barulho. como se diz aqui no Rio Grande do Sul, mas nós estávamos precisando dessa chuva abençoada. É, Para né? nos acompanhar na live, sim. Olha só, tô escutando o barulhinho, sim. Tá bem grande. Cheguei a fechar todas as janelas aqui para não interferir. Tá, mas tá dando para te ouvir bem. Tá bem. O pessoal tá ouvindo a gente, então, Vou aumentar o volume aqui. pronto. Então, vamos dar as boas-vindas a todos. A Super Psicologia, ela tem esse propósito de unir forças e propósitos para ajudar as pessoas com conhecimento, com troca, com muito aprendizado, e ainda mais com esse tema de hoje que nós chamamos a Mirella, né? É o nosso tema: como as mudanças atuais refletem na educação dos filhos. Tendo em vista que tem muitos pais com dificuldades em casa, não é? De lidar com tanta adversidade, com tantas situações, né? Diante desse momento que a gente está de pandemia, e a gente poder levantar algumas dicas, né? Estratégias aqui no nosso encontro, né? Então, eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, sou diretor da Super Psicologia, atendo, né, aqui em Recife, no Rio Mar Trade Center. Nós temos, né, uma equipe de psicólogos e psiquiatras conosco, e a gente está podendo, né, fazer atendimentos online no momento para ajudar, né, e contribuir dando suporte a tantas pessoas, né? E a Superi, Bacana. ela tem esse propósito das lives agora, né, podendo contribuir, mas a gente oferece cursos e serviços de consultoria a empresas também, né? Uhum. Então, a gente atende na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que vamos visualizar algumas estratégias juntos aqui que vamos comentar, não é, Mirella? Sim, vamos. Eu gostaria de te pedir que você se apresente para os participantes e fale da sua experiência, seu contato e poder contribuir aí com a gente. Tá bem. Então, eu sou a Mirella, aqui de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Eu trabalho no Centro de Terapia da Família. Eu tenho uma trajetória já de quase 15 anos na área de terapia de família e casal, né? Eu venho da terapia sistêmica, onde eu tive a honra de Hum, trabalhar, morei um tempo em Roma, na Itália, tive a honra de trabalhar com Maurício Andolfi, né? O nosso grande terapeuta de família, e de casal, né? E referência, né? a referência, uma pessoa, um ser humano incrível. E logo que eu saí da faculdade, eu era bem novinha, né? E aí segui por essa linha, assim, seguindo em várias formações nessa linha de terapia de família e casal, até eu migrar um pouco para a terapia de terceira onda, né? Então eu fiz já uma formação nessa área e bem nessa época eu tive meu primeiro filho, né? E aí eu comecei a Ah, me interessar muito sobre isso. Eu sou mãe do Gabriel e do Mateu. O Mateu tem 10, o aham. Gabriel tem 4. E depois de nascer o Gabi, o meu pequenininho, eu fui fazer especialização em TCC para criança e adolescente, né, aqui no INTCC, em Porto Sim, Alegre. E aí, a sim. partir dessa caminhada, eu migrei para essa área de treinamento de pais, do treino parental, de orientação para pais, que é a minha paixão, né? Então, assim, a trabalhar com famílias, para mim, sempre foi uma grande paixão. Né? Que Essa é um bom. pouquinho da Então, minha história.
Então tu estavas vivenciando tudo e ao mesmo tempo construindo o teu projeto, né? Que Foi, bacana exatamente. isso, que bacana. E eu já tive aula em Porto Alegre, no ITCC, né? Uhum. Sim, A eu gente tenho tem muitas amizades, são pessoas muito queridas, né? muitos. Que eu tenho aí. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante orgulho em falar, né, das pessoas. A gente começa a falar e esquece de alguém, assim, né? Então, mas a gente tem aqui, é muita gente, grandes nomes, né, que eu tive a honra de ser aluna e depois de dar aula para o TCC, né, lá aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, aí para o Nordeste. Também já viajei bastante dando aula e a minha disciplina que eu adoro dar aula a terapia de casal e a terapia e a prática de treinamento parental, né? Que é hoje a minha grande paixão. Que bom, vamos falar sobre isso então, né? E essa experiência vamos, né, abraçar aí. Queria comentar e aproveitar, né, com todos que estão acompanhando, agradecer desde já, né, tantas pessoas que possam estar aqui com a gente, né? Eu estou vendo aí o Andrei, né, conosco. Ai, Seja bem-vindo, Andrei. meu amor, meu Que namorado lá em bom. São Paulo, Olha né? aí. Que bom, que bom. Então, quero pedir para vocês compartilharem aí com outras pessoas que vocês tenham contato, né, através do aviãozinho que tem aqui embaixo, né? Então, clica nele, sai espalhando para outras pessoas poderem acompanhar a gente, né? E também marcar aí no aviãozinho, aliás, no coraçãozinho para contribuir para a nossa live e as pessoas poderem seguir a Mirella, né, e o Centro de Família, de Terapia de Família, como também a Super Psicologia. A gente fica feliz em poder ajudar e contribuir, Fica. Eu acho que né? assim é bacana comentar que nessas lives a gente acaba vendo tanta gente, né? Assim, tanta gente que a gente Aham. não tem um contato tão próximo, prestigiando o trabalho, é uma alegria, dá vontade de citar todo mundo, né? Mas é uma É alegria ver verdade. tantas pessoas participando. Aham. E sempre que vocês fizerem pergunta, eu vou tentar visualizar para poder participar também com a gente. A gente montou um roteiro com algumas ideias, a gente vai falando e, na medida do possível, a gente vai respondendo, não é isso, Mirella? Isso aí. Joia. Então, a gente visualiza, né, todo um processo de mudança que a gente está, de forma que a gente sente um impacto maior, né, da mudança quando nos é pego de surpresa, né? E quando isso acontece, ativa completamente o estresse, né? Então, Uhum. como lidar com as mudanças e o estresse para a gente lidar com tantas situações novas e não deixar de ser visto a educação dos filhos, né? Uhum. Então, quais são as mudanças atuais, né, Mirella, na vida Uhum. das famílias que tu percebe na tua experiência? Uhum. Assim, né, Alessandro, acho que é bem importante a gente situar que foi uma mudança repentina, né, que nós não Sim, estávamos preparados para essas mudanças. Acredito que a gente nunca tenha visto nada parecido, assim, né, nos últimos é. muitos anos, né, algo Uhum, como a gente está vivenciando agora, de escolas fechadas, né, da gente tendo que nos reformular, de pessoas não conseguindo sair para trabalhar, né? Então, assim, sendo privadas daquele nosso direito básico que a gente sabe que é tão importante, que é o nosso direito de ir e vir, né? Então, assim, além do medo, né, do medo de a gente estar vendo perdas, né, de pessoas, enfim, e isso gera, sem dúvida, um impacto muito grande na vida das famílias, né? Principalmente o que eu percebo assim, né, no meu trabalho é a mudança que está acarretando na vida das crianças. Porque as crianças sim. estão sendo privadas de algo que eu, por exemplo, sempre defendi a bandeira, que é a socialização, né? Que é que elas, desde pequena, consigam socializar nas escolas, nos avós,
enfim, né, visitando, socializando os amigos, indo visitar, e hoje a gente privou elas disso. E além de privá-las disso, a gente colocou elas num ambiente que em muitos momentos está sob um grande estresse, né? Porque os pais estão enfrentando situações que geram estresse, esse estresse é real. Então, assim, os Sim. pais estão tendo que gerenciar situações muito difíceis, nunca antes vivenciadas, né? E eu percebo que isso aumentou o grau de ansiedade dentro das famílias, né? De medos, de fantasias, de crianças que hoje não estão conseguindo dormir nos seus quartos mais, né? Pais muito preocupados, assim, né? Com a situação de como conversar com os filhos sobre isso, como explicar o que está acontecendo. Eu tenho famílias convivendo aqui comigo, amigos, que a gente conversa, e meus próprios pacientes, né? Trazendo do medo que as crianças têm de sair na rua, né? Com uma situação assim, mãe, eu não quero que tu saia na rua, porque eu tenho medo que tu não volte. Então, assim, as crianças não querem nem, assim, dar uma voltinha na rua mais, né? Não, vamos lá, vamos dar uma voltinha na quadra, uma caminhada com o cachorro. Não, não. Né, eu tenho um pequenininho de 4 anos que diz, mãe, o coronavírus, né? Então, assim, já faz parte da vida dele, né? Com 4 anos, ele já entendeu que ele não pode sair de casa agora, nesse momento. Isso é muito difícil para as Sim. crianças, principalmente. Sim, bastante, bastante. Né? O E medo isso muito intenso, né? Nessa idade, então, né? exato, o medo, e um medo que é importante que a gente situe e que a gente fale sobre ele, né? Então, assim, a gente não pode esconder das crianças, né? Dizer, ah, não, tá tudo bem, vai passar, né? A gente tem que dar esse suporte amoroso, esse acolhimento, mas também poder expressar, deixá-los expressar os seus medos, as suas ansiedades, as suas angústias, né? Porque são situações realmente muito novas e ansiogênicas para as famílias, né? Os pais estão trabalhando de casa, a grande maioria. A gente nunca passou tanto tempo junto, convivendo em família. Praticamente 24 horas do dia juntos, né? E é claro que isso acarreta muitas emoções, muitas mudanças de comportamento. Os adolescentes estão privados de sair na rua, né? Eu tenho adolescentes no consultório com 16, 17 anos que estão com desânimo, que estão queixosos, que acabam Eu trocando também. a rotina, né? Aquela até uma certa Isso, eu também tô. desesperança. Uhum. Acaba tendo mais uma sensação de melancolia, tristeza, né? Acho que tem a internet da Mirella. Deixa eu ver se é a minha. Oi? Demos uma Oi, trancadinha? foi. O quanto que isso também deixa eles tristes, né, Mirella? Às vezes Exato. melancólico. Exatamente. E com uma sensação de desesperança muito grande, né, Alessandro? Assim, nessa ideia, assim, de... Ah, o que eu vou fazer, né? Estou perdendo, né? Não estou conseguindo, estou perdendo a minha vida, né? Sem conseguir fazer as coisas que eu gosto. Então, assim, nesse momento é extremamente importante a orientação parental. Nesse momento é muito importante que as famílias busquem ajuda e saber como lidar com esse adolescente, saber que algumas mudanças de comportamento são super esperadas, que vão acontecer, né? Como Sim, orientá-los, como conversar com eles, sim, sim. E né? essa orientação é fantástica, né? Assim, a gente vai visualizando algumas dicas hoje. Se vocês quiserem tomar nota, né? Fiquem à vontade, tá bom? Na nossa live aí, quem está acompanhando. Eu estou vendo que algumas pessoas que estão acompanhando a Ângela Melo, que é parceira psicóloga lá da Super Psicologia, está aqui com a gente. A Nádia Guimarães, eu também vi. O Heriberto Guimarães, que eu fiz live com ele há um tempo atrás. Muito bom, consultor, né? Fala de inteligência emocional. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente e tantos outros, né? Então, E essas mudanças, elas... esse tema que tu falaste agora, Alessandra, da inteligência emocional, tão pertinente nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim, sim. Fizemos 3 lives
né, juntos, eu e ele, e falamos do cérebro, da neurociência, de algumas estratégias de como lidar com as emoções, de como regular as emoções, né, e fizemos algumas reflexões que vai estar disponível aí em breve num canal que a gente vai estar divulgando, Ai, que né. bacana. Mariane, minha esposa, também entrou aí, seja É, bem-vinda. bom, bacana, bastante gente. Isso. Então, essas mudanças na vida familiar, elas acontecem e a maneira de lidar com o estresse vai ser diferencial, né? É, Exato. como construir isso de forma favorável, né? Então, às vezes o cérebro recebe tanta informação das pessoas estarem vivendo várias coisas ao mesmo tempo, mas é necessário que a gente comece a organizar mentalmente também, muitas vezes usar o papel, anotar, né, Mirella? Sim, De separar, né, as demandas que a gente tem para dar conta, e quando a gente escreve, a gente consegue organizar a mente. isso. Isso, eu até falava numa live semana passada aqui que nunca foi tão importante esse planejamento e essa organização de rotina. Né? Nós nunca precisamos lançar mão, nunca tivemos precisado tanto fazer isso. Né? Então, assim, eu falo Sim, bastante no consultório para os meus pacientes adultos também, né? Faça a sua sim, rotina, porque não é fácil trabalhar de casa. Não é fácil implantar é, o home office, né? Eu é. conto para as pessoas, assim, hoje eu gravei até um videozinho contando um pouquinho da nossa live, mostrando aqui onde é que eu estou trabalhando na minha casa. Eu instalei um videogame aqui pertinho para as crianças, né, para quando precisarem. Uhum. Claro que no momento que eu tenho atendimento, quando eu estou atendendo, eu peço para eles descerem e a gente tem que controlar o ambiente aqui dentro, né? Tem que ter muita disciplina, como alguém está comentando aqui, né? Isso, é verdade. Muita disciplina. E a gente acha que isso não é tão importante, né? Eu vou me virando, vou indo, e é muito importante. A gente tem que colocar disciplina na gente para ter pausas, para relaxar, pausas para a gente ficar um pouco em família, né? Eu percebo a dificuldade, assim, porque assim, rotineiramente estar em casa, no meu caso, por exemplo, era para estar com os meus filhos. Né? Então, o meu corpo, o meu cérebro não está adaptado que eu estou em casa e trabalhando. Então, volta e meia, eu olho para eles aqui em casa e penso, meu Deus, não estou dando atenção. E aí vem aquela culpa, né? Eu não estou dando atenção para os meus filhos. Não, espera aí, eu estou em horário de trabalho, eles estariam na escola. Ah, mas eles não estão na escola. Tudo fica muito confuso. E se a gente deixa Uhum. solto assim, a gente não consegue organizar de uma maneira que fique bom, né? Uma maneira assertiva, uma maneira que funcione. Né? Então a gente tem que ter muito Isso. cuidado com essa organização de horários, não só para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, né? A gente É. começa a engatar, às vezes, um trabalho atrás do outro, uma cobrança, porque a cobrança de algumas empresas, de alguns trabalhos aumentaram, né, duplamente. E a gente tem que dar Algumas áreas conta então disso. triplicaram a demanda, né? Exato, exato. E ó, a Kate já está falando aqui, né, que está assim também. Se a gente não tem organização, a gente se perde. E a gente se perde mesmo. Porque a Isso. gente está acostumado com um tipo de rotina, né? Agora sim, vamos lá, vamos fazer o exercício dos nossos filhos, né? Eles também estão organizados com um tipo de rotina. Né? E agora a gente quer que eles sentem na frente do computador e produzam. Eles não estão acostumados a fazer isso. Quando tem computador para produzir? Né? Então a gente tem que ter muita paciência e muita tolerância para entender que é um momento muito diferente para todo mundo. Eu tenho Uhum. um paciente meu adulto que comentou essa semana: nossa, vou morder minha língua, mas eu vou ter que fazer esse quadrinho dos dias, das tarefas, e vou ter que seguir os meus horários, porque eu estou perdido, estou comendo mais, dormindo mais, né? Tendo hábitos que às vezes não são tão saudáveis, não parando para me exercitar, não parando para relaxar. Então ele tem que ter, Isso. né? Juntos construímos uma rotina que me parecia um pouquinho mais saudável para ele tentar seguir nesse momento que é tão complicado.
É. Mirela, o pessoal está gostando das tuas dicas, eu também. A Leia também comentou a importância de fazer a rotina, de visualizar atividades, uma boa atividade física, alimentação, sono. Que dicas a gente pode visualizar para as pessoas que estão ouvindo a gente Essa primeira nesse de a gente isolamento poder. social, né? Acho que assim, a primeira, a mais importante é a gente manter uma rotina organizada, né? Uma rotina organizada também é uma rotina flexível, né? A gente tem que entender que meu pai está falando aqui, vamos canonizar as professoras, vamos canonizar as professoras. Elas com Sim. certeza elas vão para o céu direto, não sem escalas, né? Porque acho que hoje a gente percebe o quão difícil, bom, eu nem me atrevo a tentar fazer isso, né? Mas o quão difícil que é ensinar as crianças, né? Nesse momento que a gente Sim. está, eu nem consigo imaginar como é que é dentro de uma sala de aula. Eu diria sublime e singular, né? Um trabalho sublime e singular ao mesmo tempo. Exato, exato. E nesse momento, vendo que as escolas estão fazendo o que é possível, né? Dentro do que eles têm de recurso, eles estão se virando, os nossos filhos estão dando um jeito de cumprir. Eu acho que tudo isso tem servido como um grande aprendizado, né, para todos. É. E um Os exercício pais de precisam tolerância, né, paciência, tolerância ao mal-estar, né? Porque tá? ele passa, né? Se é um mal-estar, né? A gente precisa tolerar esse mal-estar e ele vai passar. Vai Mas na passar. medida que a gente se organiza, então a organização começa na nossa mente, né? A orientação para os pais é que eles organizem mentalmente, escrevam, separem que tipos de atividades a gente pode propor, né? E haja criatividade também nesse momento, né? Claro, a Zandra aqui, querida Zandra, minha colega, foi minha colega aqui em Porto Alegre Oi, na minha Sandra. pós, tá pedindo dicas, né, de como organizar esse momento escolar. Isso é é fundamental, tá? Vamos lá. A gente tem que entender que a gente continua sendo pais, tá? A gente não virou professor, né? No meu caso, graças a Sim, Deus, glória a Deus, a gente não virou professor, nós somos pais. Então, a gente tem que entender que a gente tem um limite e a gente precisa respeitar esse limite, né? Então, assim, muitos momentos, hoje eu ainda disse para uma paciente minha, vamos lá, será que pela nossa sanidade mental não é bom deixar algumas atividades de lado que a gente não consegue cumprir para um outro momento, ao invés de tornar aquele momento um estresse, uma gritaria em casa, um momento ruim, que a criança vai passar a ver aquele momento escolar como uma verdadeira tortura, né? Então, assim, entender que a escola também vai flexibilizar um prazo ou outro, uma não entrega de material em dia. Eu sei que as escolas estão, na sua grande maioria, fazendo esse papel, né? O que é importante é que a gente não transforme esse momento num momento de estresse, mais um momento de estresse, né? Então, assim, estamos em fase de adaptação, vamos fazer o que é possível. Dentro do que é possível, a gente tem que entender que eu não estou no papel de passar todo o conhecimento para os meus filhos. Então, eu vou orientar. Eu falo aqui em casa, né, para o meu mais velho, principalmente, que está no 5º ano, que ele pergunte, estimulo ele a perguntar para os professores, a conversar com os colegas, a tirar as dúvidas dele sozinho, desenvolver essa autonomia. Porque se eu deixar por boa ele dica. quer que eu resolva toda a atividade para ele. E aí, no início, ele ficava muito ansioso, assim, mãe, mas eu não vou conseguir, mãe, eu não vou entregar, mãe, meu Deus, filho, calma, né? Calma, tu não tem que entregar tudo perfeito, tu tá aprendendo. Pergunte para o teu professor, vamos lá, né? Manter aquele horário de aula que é tão importante, como se ele estivesse numa rotina de escolar. A gente pode flexibilizar um pouco, porque não está, ele está em casa, né? Mas entendendo que ele precisa aprender a desenvolver essa autonomia de buscar as respostas por ele. Eu tenho visto pais Sim. estressados, querendo resolver pelos filhos tudo, assim, como se ele tivesse que dar, né, que ser. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai. E esse momento vai ser um verdadeiro estresse, né? Então, assim, vamos fazer o que é possível como pai ou como mãe. Exato, exato. E para eles conseguirem assimilar bem o assunto, eles precisam ter uma boa qualidade de sono e uma Uhum. boa alimentação também, né? Isso aí. Isso é bem importante, Alessandro, porque no início lá, quando iniciou esse isolamento social,
o que eu percebia, pelo menos aqui na região, nos meus pacientes, meus amigos, é que o pessoal começou a trocar o dia pela noite, né? Então, assim, como tinha essa flexibilidade de entrega de trabalhos, né? Eu tenho que fazer as atividades, eu tenho que cumprir as atividades, mas eu não tenho mais horário escolar. Eu vi que os adolescentes e as crianças, muitas vezes, começaram a trocar, a dormir até muito tarde, né? E chegava na hora de dormir, não tinha sono, ficava muito tempo no eletrônico e não conseguia dormir. Então, a gente prejudica o sono, a gente prejudica a alimentação, porque se eu acordo no horário do almoço, eu pulei uma refeição, né? Pulei um lanche, enfim. Então, assim, muda toda uma estrutura e eu não estou preparado daí para aprender. Eu não tenho condições de estar pronta para aprendizagem, porque enquanto eu estou ali fazendo aquelas atividades, eu estou aprendendo. Então, assim, a gente tem que ensinar para as famílias que elas precisam de horários. Né? Não dá porque está em casa para dormir até o meio-dia. Não dá para ir dormir às 3 da manhã. Eu digo para Não os dá para meus ficar. pacientes, Hã? eu digo para os meus pacientes que o relógio é nosso amigo. Exato, o relógio é nosso amigo, exatamente. E ele nos ajuda a gente poder se organizar. Né? Então, assim, se eu não tenho essa Isso. organização, como é que eu quero exigir que aquela criança ou que aquele adolescente aprenda? Né? Se ele está de virada da noite, sem se alimentar adequadamente, sem fazer um exercício e passando 10 horas por dia no eletrônico. E eu não estou exagerando, tá? O que eu tenho visto Sim. são adolescentes passando 10 horas por dia no eletrônico. Né? E às vezes o que a gente vai ter que fazer, que eu falo aqui em casa, eu brinco aqui, né, nos bastidores, que eu digo que eu dou uns gritos e as coisas funcionam. Né? Os gritos que eu Uhum. quero dizer é a gente poder sentar todo mundo e organizar de novo. Olha, gente, não está funcionando. Né? Não está funcionando, a gente está muito tempo no celular, muito tempo no eletrônico, nós vamos ter que reduzir isso, e isso exige que eu, como mãe, me envolva mais. Né? Isso demanda mais de mim, porque eu vou ter que sentar junto. Vamos lá, vamos ler um livro, vamos fazer um curso online junto. Tem cursos excelentes para crianças e adolescentes, curso de desenho, curso de Tem, animação. Né? Vamos lá, vamos procurar juntos sair um bastante. pouco dos jogos, sair um pouco daquele excesso de eletrônico que deixa as crianças até estressadas, sabe? Tem pais me dizendo que Aham. os filhos estão jogando videogame, então quando vê estão exaltados, irritados, né? Sem paciência. Né? Então, assim, maneirar um pouco. Não que não possa, claro que pode, mas com um equilíbrio, né? Como tudo na vida. É, isso. Até a Vânia, que está acompanhando a gente aqui, ela comentou a importância da resiliência, da tolerância à frustração, né, no cuidado de orientação para os filhos, nesse sentido também, né? É isso. E nesse momento a gente vai ter que buscar ser resiliente, né? Buscar a nossa capacidade de enfrentamento da situação, porque, como a gente falou no início, é uma situação nova que a gente não tinha preparo para ela. Então, a gente está no tentativa e erro. Né? A gente está, querendo ou não, né, vendo o que é mais adequado. Por isso que eu acho que nesse momento as trocas são importantes. Né? Nos grupos de pais do WhatsApp, eu sempre falo assim, nunca foi tão importante a escola e a família se unir. Nunca foi tão importante a gente contar para a escola o que está funcionando e pedir ajuda com as coisas que não estão funcionando. Né? A gente vai ter que precisar Uhum. melhorar esse diálogo da escola e da família. Olha, aqui eu É, estou vendo que não está funcionando isso aqui, tem muita atividade nesse sentido, tem pouco, vamos lá, vamos negociar. Né? Troca ideia com os pais, sim. como é que vocês estão fazendo? O meu mais velho fez grupos de. Tem colegas que estão se organizando em grupos para estudar juntos, para fazer as atividades juntos. É um momento que eles estão interagindo e trocando ideias das matérias. Achei sensacional, um ótimo uso do eletrônico. Né? Então, assim, Sim. mas a gente vai precisar reformular tudo. Né? E aí É. entra, né, Alessandro, que a gente falava da questão de a gente avaliar o quanto a gente está sendo assertiva ou quanto as coisas não estão funcionando. E a gente vai ter que avaliar isso, às vezes, diariamente. Porque Uhum. às vezes vão ter dias que não são tão bons, dias que são melhores, né? Dias que a gente acorda mais desanimado. E as crianças, os adolescentes vão funcionar dessa mesma forma. Tem dias que eles não vão estar produzindo muito, não está muito bom, sabe? Tem dias mais difíceis. Uhum. A gente vai ter que ter Isso. tolerância. É.
né? Exatamente. Você falando, eu me lembrei de uma experiência que eu fui dar uma palestra uma vez numa escola, e inclusive foi a escola que eu estudei quando criança. E aí Bacana. me acharam e fizeram uma comemoração de 30 anos da escola, e me presentearam com uma palestra minha para as Que diretoras, sabe? Foi um legal, momento muito muito bacana. legal. E aí depois eu fui dar uma palestra para os pais, né? E eu via muito a queixa dos coordenadores da escola, que os pais pouco comparecem às reuniões de pais na escola. Uhum. Isso há um tempo atrás, né? Bem antes da pandemia, né? E aí eu comentei que eles não deixassem de participar das reuniões, né, na escola, porque está falando sobre o dia a dia dos filhos, né, de vocês, né, deles, né, no caso. É. E se eles querem assistir a novela ao invés de ir para a reunião dos pais, que eles assistam a novela pela internet depois, mas não deixem de ir, né? E Vamos lá, aí né, a gente vê Alessandra? esse momento, a gente Vamos vê o pensar. momento de hoje, como É, a gente está usando a internet a nosso favor, né? E o claro. quanto que é importante que a gente reflita sobre essa postura da importância de estar alinhado com os professores, com os educadores, para que eles possam perceber, né, detalhes, né, do comportamento dos filhos e sinalizar de forma preventiva, até de maneiras de procurar ajuda profissional quando eles sentem Claro. alguma necessidade, né? Até porque, Alessandro, daí nesse sentido eu sou mais radical aqui quando eu falo com as pessoas, né? É, Porque eu brinco assim, se eu não sei um assunto, eu acho que a gente não tem que falar nada, a gente permanece de boca fechada, né? Agora, se eu quero dar opinião, eu tenho que entender, procurar saber o que está acontecendo, não é? E na escola é a mesma coisa. Né? Se eu quero, se meus filhos estão ali, se eu quero opinar sobre aquilo, eu tenho que participar. Então, assim, eu acho que essa realidade que tu está falando, ela ainda é muito real. Assim, eu sou aquela mãe que é, participa de todas as reuniões da escola dos meus filhos. Por quê? Porque eu quero saber o que está acontecendo, porque na hora que eu achar que uma coisa não está muito legal, eu tenho condições de falar sobre aquilo, porque eu vivi aquilo junto. Né? E tem outra coisa importante nisso tudo, assim, se eu reclamo desses momentos, se eu não tenho interesse, se eu acho chato, se eu tô aqui em casa e comento assim, ai, que droga, agora eu tenho reunião do meu filho na escola, como eu acho que o meu filho vai se portar frente àquele ambiente escolar? Ele vai se portar sim, muito parecido comigo. Né? Ele vai dizer que droga que eu tenho aula hoje, que droga que eu tenho que sair para. Né? Então, nós somos os modelos dos nossos filhos. Eles estão se espelhando na sim. gente, no nosso comportamento. Então, se eu não mostrar Isso, interesse, se eu não mostrar participação, como é que eu vou querer depois falar para ele sobre como ele está se portando frente à escola? Eu não vou poder fazer isso. Né? Então, é. assim, eu acho que é um belo momento de a gente exercitar essa empatia. Um belo momento. Boa, muito importante isso. É, e a empatia, ela está ligada à validação das emoções, né, Exato, Mirela? exato. Como é que a gente pode validar as emoções dos filhos e ajudarem eles a isso, né? E, de alguma maneira, treinar, né, essa empatia nos filhos. Como é Sim, que a assim, gente pode fazer nós. isso? Oi, Cris. Eu vi que a Cris Bortoncello entrou aqui, querida, de Porto Alegre, aqui, baita profissional, super admiro. Estão comentando aqui também, ó, o exemplo ensina mais que palavras, com certeza. Tem uma frase que em inglês fica mais bonita, mas fala assim: o que a gente faz grita aos olhos, muito mais do que as palavras.
né? Então, assim, É os verdade. meus filhos estão me acompanhando o tempo inteiro nós somos modelos, não tem um botão de pause. Não, pause. Quando a gente Uhum. escolhe ser pai ou mãe, a gente não pausa mais isso. Não tem assim, É, hoje eu decidi que eu não sou mãe, tá? Hoje eu vou agora ser só a Mirella profissional. Não, eu sou o tempo todo mãe. Então, eles estão o tempo todo sendo guiados pelos meus comportamentos, né? Então, assim, sim. eu preciso ter muito forte isso em mim, porque no momento que eu paro numa fila dupla, numa escola para buscar o meu filho, eu entregar e digo, não, mas é rapidinho, eu tô atrasada. Ele tá percebendo isso, ele vai se comportar igual. Né? No momento que eu digo, ai, Sim. fala que a mãe não tá em casa, né? Alguém me liga e eu desatende e diz que eu não tô em casa, ele vai fazer a mesma coisa, depois eu não vou poder pedir para ele não mentir. Então, assim, eu Uhum. preciso dar esse exemplo. E aí entra isso que tu está Isso. falando, Jana, querida, minha amigona aqui, que É, bom quem ter tinha essa presença. comentado Oi? Quem comentou, né, falando do exemplo, foi a Érica Feitosa, fisioterapeuta daqui de Recife, né? Teve o comentário também da Elígia, professora também do interior aqui, muito aluna querida. A Vânia também concordando com a gente. Então, é nesse sentido mesmo, né? O quanto que a gente molda, né, o comportamento a partir do nosso exemplo, né? O tempo É, inteiro. se os pais se os pais em casa eles têm uma característica de falar alto, de gritar, né? Os filhos vão aprender isso. E depois os pais começam a reclamar porque eles estão falando, estão respondendo, né? E aí eles aprenderam isso com eles mesmos, né? Então, muitas vezes fica confuso na cabeça dos filhos, né? Fica. Qual é o comportamento adequado ou inadequado que eu preciso, que eu devo Isso, fazer. E é isso. quando que os pais, muitas Incoerente. vezes, e isso é Uhum. quando que os pais têm um equívoco de recompensar ou punir de Isso. forma, né, diversa, e aí os filhos ficam sem saber qual é o comportamento adequado e inadequado, né? Se é um Exatamente. comportamento possível que é o adequado, que é o que ele deve repetir, a gente vai elogiar, vai recompensar de alguma forma. Então há um reconhecimento, uma validação daquilo que ele está fazendo, das emoções. Do Isso. contrário, né, quando é inadequado, né, que a gente não quer que ele repita esse comportamento, a gente precisa criar uma forma dele compreender, dele aprender. A melhor maneira é o castigo, né, e não a pisa, né, como alguns pais fazem aqui no Nordeste também, né? Então É. essa crítica, né, que essas reclamações que alguns pais fazem, né, eu costumo no consultório orientar da seguinte maneira: pense na diferença entre orientação e reclamação, Uhum, porque uhum. a reclamação ela é a queixa por si só, mas ela acaba não ensinando nada. Isso. Se a gente orienta, a gente vai dizer qual foi o comportamento inadequado, ele vai aprender e ele vai ter uma tendência a não fazer mais. Porque houve muitas vezes o afeto, né, o carinho, o acolhimento, mas diante de um comportamento inadequado, né, dando a devida punição, a devida reforço negativo, né, como a Exato. gente usa aí na psicologia. E é isso que tu está falando, é bem importante, porque a gente tem que avaliar como é que está a comunicação nas famílias, né? Eu falo Sim. sempre quando eu vou palestrar, vou falar com alguém, a gente usa aquele exemplo assim do pai que está com o celular na mão, né? E falando assim, vai filho, vai contando aí como é que foi o dia, né? Não, né? Eu não estou prestando atenção no que ele está falando, né? E depois eu quero que ele preste atenção quando eu for dar o sermão lá. Eu quero que ele fique me olhando, que ele preste atenção, né? Então, assim, eu preciso prestar atenção no meu filho. Não só na hora de dar o sermão, na hora de perguntar como é que foi o dia, na hora de perguntar como é que está sendo para ele ficar em casa, né? Eu vivo perguntando para o meu pequenininho, tá com saudade da escola? Ai, tô, mãe. Ai, dos coleguinhas. Como é que a gente... Vamos ligar para um coleguinha? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Porque eu preciso saber como é que. Ah, ele tá em casa, ele tá bem. Não,
Não, eu preciso saber como ele tá. Eu preciso perguntar, e aí vamos lá, porque a gente falou antes que a gente não entrou no tema da empatia, né? A empatia Sim, é uma experiência de aprendizado, né? Eu ensino a empatia, as crianças vão aprender empatia. Então, assim, para isso eu é aprender, possível, né? é Isso é possível, possível, é né? Porque possível e é tem pessoas que não acreditam que é possível, né? A gente ensinar empatia. exato. E como é que eu posso ensinar empatia, né? Eu só consigo ensinar empatia quando eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo, né? Então vamos lá, como é importante todo o entendimento que a gente tem hoje do nosso reconhecimento emocional, né? Então assim, como eu sei, por exemplo, né? Eu sei que não é legal ficar triste, né? Eu sei que é meio incômodo quando eu estou triste, eu sinto um incômodo grande. Quando eu reconheço, quando a gente mostra para a criança que é natural ficar triste, que de vez em quando ela vai ficar triste, que aquilo vai passar, e ela vê um coleguinha que está meio triste, que o meu coleguinha está com uma cara estranha, ele vai lá e pergunta: tá tudo bem contigo? Né? Ah, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Ele está treinando empatia, isso é um comportamento empático, né? Ele está reconhecendo no Sim. outro a emoção que primeiro ele reconheceu nele. Então a gente precisa Uhum. ensinar para as crianças que eles podem fazer isso, que eles precisam fazer isso. Né? Então, no momento que eu falo pro meu filho, tu tá com uma cara meio esquisita hoje, vamos lá, o que que tá acontecendo? Uhum. Ai, não foi nada. Não, vamos lá, me conta, deixa eu tentar te ajudar. Né? Outra coisa é eu chegar e dizer, melhora essa cara, tu tem tudo, por que tá com essa cara? Né? Então, assim, a gente precisa melhorar a comunicação nas famílias. Né? E o que eu percebo nesse momento é que a gente pode ter uma bela oportunidade para treinar isso em casa. Né? A gente tem convivido mais, a gente tem estado mais tempo juntos e está na hora de a gente ter mais diálogo, mais conversa, mais treino de empatia, mais validação. Ó, o pai está colocando aqui empatia, formação de ética. Exatamente, formação de ética. Né? É verdade. É fundamental a Boa, Andrei, gente. gostei. É muito boa mesmo. Porque a gente é uma maneira de a gente ensinar ética mesmo, né? E em tudo, né? A criança está o tempo inteiro aprendendo, né? A gente precisa validar. E tu falou em validação, eu escrevi um artigo semana passada sobre validação, que teve uma repercussão bem Oi, bacana. E eu fiquei bem que feliz joia. com a repercussão. Tá lá no meu Instagram, no meu Facebook. Que é falando exatamente sobre isso, assim como a gente precisa validar o sentimento, né? Validar a emoção, né? Então, assim, eu faço uma leitura do mundo, a emoção é uma excelente forma de ler o mundo, né? Então, assim, a gente precisa validar para as crianças como é importante que tá tudo bem que elas estejam se sentindo com medo. Eu dei o exemplo do medo lá, né? Assim, aquele filho que chega e diz: "Mãe, eu tô com medo". E daí tu diz para ele: "Ai, filho, sério? Mas tu já é tão grande, tão corajoso, como tu pode estar com medo? Que bobagem". E aí como a criança vai se sentir? Vai se sentir péssima, né? Porque ela realmente está com medo. É bem diferente eu validar a emoção dela e dizer: "Filho, tudo bem que tu esteja com medo, às vezes eu também sinto medo, né? O medo é uma emoção natural, enfim. Quer que eu fique contigo junto? Quem sabe a gente liga uma luzinha no teu quarto? Como é que eu posso fazer para Uhum. te ajudar?". Eu estou validando a emoção dele, né? Isso é bem importante. Às vezes, na Sim. tentativa de querer ajudar, eu acabo invalidando, né? Aquela amiga que Uhum. está passando por uma situação complicada, né? Que diz: "Ah, tô meio apreensiva com a situação", e a gente diz: para, que bobagem. Né? A pessoa se sente que ela não pode, que é inadequada aquela emoção dela, né? Uhum. Então, é muito importante a gente validar sempre, ensinar para as pessoas que é válido o que elas estão sentindo. Né? E daí a gente começa a desenvolver empatia e condutas empáticas. Uhum. Né? E o quanto que os pais, né, eles têm uma grande oportunidade nas mãos nesse momento de desenvolver isso, né, ou de aperfeiçoar isso, né? Exato, muito. Porque a toda hora, todos os dias, tem a oportunidade de colocar em prática. Uhum, exato. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então é necessário que a gente possa ter ouvidos de ouvir, né? Uhum. E aquela emoção, né?
aberta também a despertar ou expressar aquilo que o pai também está sentindo, né? Exato, exato. Nossa, quando tu fala isso, eu também fico preocupado contigo, né? Eu me preocupo contigo. Mas no que eu posso fazer para te ajudar? Que tal se a gente fizer isso e isso, ou lança alguma estratégia, né? E aí o filho vai se sentir acolhido, Uhum, amparado, que é exatamente. fundamental nessas horas. Exato. A gente tem uma cultura, assim, uma ideia, né, meio antiga, mas tem, de que a gente, como pais, não pode demonstrar fraqueza, né? Fraqueza, leia-se, né, medo, tristeza, né? Eu não posso demonstrar que eu estou apreensivo, porque se eu demonstrar essa minha apreensão, eu vou estar deixando o meu filho mais apreensivo ou talvez desprotegido. E é exatamente o contrário que funciona. Né? Exatamente o contrário. No momento que a gente diz para os nossos pais, que a gente pode dizer para os nossos filhos, né? Oi, Cris, chegou aqui. No momento que a Oi, gente pode, Cris! tudo bom? No momento que a gente pode dizer para um filho, eu entendo o que você está sentindo, eu também sinto, eu também fico com medo, né? Mas, mãe, eu não sei, agora eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer. Eu também não, a gente nunca viveu isso, mas a gente vai enfrentar juntos e vai dar tudo certo. Né? No momento que a gente fala eu também, algo mágico acontece na relação de pai e filho, né? Porque a criança Palavra sente, mágica, é verdade. né? É mágico dizer eu também. Né? Então, assim, a gente tem que entender que por muito tempo a gente achou que não era adequado eu expressar o que eu estava sentindo para os meus filhos. Né? Agora, assim, eu acho muito bacana a gente poder exercitar isso, assim, com as crianças. Eu acho bacana a gente ouvir de quem a gente admira. Ah, eu também passei por isso, foi difícil, eu também tive medo. Eu também não queria arriscar, mas né, a gente se espelha naquilo. Os nossos filhos estão fazendo isso também. Ó, a Cris está escrevendo: a perfeição inspira, mas a imperfeição conecta. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é nas nossas imperfeições como pais que a gente vai vivendo e vai se tornando pais. Né? A gente não sabe o que tem que fazer. A gente vai vivendo e aprendendo juntos, né? Então, Sim. isso é bem importante, assim, a gente poder comunicar o que a gente está sentindo para os nossos filhos, sempre. A Cris está comentando uma coisa bacana, que ela diz assim, a perfeição inspira, mas a imperfeição conecta. Isso, exato, é lindo isso. Oi, Kellen, dá oi para Kellen. A Kellen é uma empresária sensacional aqui, diretora de uma escola aqui em Novo Hamburgo, que os meus dois filhos tive a honra de ter os meus dois filhos nessa escola maravilhosa dela, né? Nossa, Que é uma pessoa realmente que inspira, assim, que veste a camisa, sabe? satisfação, Kelly, você está aqui com a gente. Que coisa boa. E eu acho que é nessa troca que a gente vai crescendo como ser humano, né? A gente vai aprendendo, a gente erra, a gente aprende, né? A gente é o resultado dos nossos erros e dos nossos acertos, né? E os nossos filhos Sim, crescem com isso, sim. né? Ô, Mirela, a gente tem uma ideia, né, de um projeto, né, de falar um pouco sobre o treino de paz, né? E Sim. aí a gente está construindo esse projeto em parceria. E eu queria que tu falasse um pouco dessa ideia do curso. A nossa ideia é fazer esse curso para pais, educadores e professores no formato online. Vamos ter uma plataforma de cursos online pela Supere Psicologia e a Mirella já é parceira e vai estar com a gente aí nesse projeto, oferecendo o curso dela de treino de paz. E vocês que estão acompanhando estejam todos convidados a participar. Em breve a gente vai estar divulgando, lançando. O que é que tu gostaria de comentar, Mirella, sobre o curso? Fala um pouquinho para a gente, deixar curioso, deixar Tá curiosidade. bem.
Primeiro, eu quero dizer que eu queria era estar fazendo curso aí em Recife, né? Infelizmente, nesse Ah, momento não vai eu, dar. eu também, eu também. Mas eu dava tudo para estar aí nessas praias maravilhosas. Mas vamos lá, logo, logo nós vamos Em breve a gente combina isso. Em pega de breve a gente sair do combina. frio do sul e vai para esse lugar maravilhoso. Mas enfim, Nossa, muito sol por aqui. muito sol. Enfim, o treino de paz, ele é uma modalidade diferente da terapia, porque ele é como se fosse uma orientação para paz, tá? Então é para aquela família que quer saber um pouquinho mais como lidar com alguns comportamentos, com algumas regras, com alguns limites, que ela quer pensar sobre a sua maneira de ser pai e mãe, tá? Então, o treinamento de pais ele vai ser dedicado para que cada família possa ser ouvida, tá? É uma orientação. Então, assim, mas é um curso que eu vou fazer para aprender. Sim, nós vamos falar muito sobre ser pai hoje, sobre manejo de conduta, né? Falar sobre comportamentos, assertividade, como a gente pode estar diretamente na educação dos filhos, mas assim, cada família, é um momento que cada família vai ser ouvida. E acho que esse é o grande diferencial do nosso treino de pais daqui. Né? As famílias saem com suas dúvidas, podendo colocar suas dúvidas, né? Podendo falar um pouco dos seus filhos, de como é que é para ele. Então, por isso que os grupos são pequenos, né? Então, a gente faz um grupo pequeno para que a gente possa ouvir todas as famílias dentro do tempo, não deixar ninguém achando que não foi contemplado, né? E dentro disso, a gente vai falar sobre isso, sobre como expressar as emoções para os filhos, como ouvir as emoções dos filhos, né? Como tratar os comportamentos das crianças de uma maneira mais assertiva, né? Assim, que seja colocando regras e limites de uma forma assertiva, né? Enfim, nós vamos tratar todos esses assuntos de uma maneira que contemple todas as famílias dentro da sua individualidade, da sua singularidade. É uma modalidade que a gente tem trabalhado aqui já há mais de 6 anos e tem sido muito bacana. A gente tem tido excelentes E o resultados. bacana, e o bacana é os pais saírem com respostas, né? Isso. Porque eu imagino que os pais nessas horas ficam cheios de dúvidas e muitas vezes eles não se dão conta que também precisam desenvolver habilidades, né? De comunicação, né? E emocional também, né? Então, é um curso fantástico que nos ajuda aos pais, professores e educadores em geral a como lidar com essas situações de conflito, de dificuldade de entendimento na comunicação, né? Isso aí. Porque às vezes é um pequeno ajuste, né? Eu brinco assim que às vezes é um reparo amoroso que aquela família precisa. Ela não precisa de todo um trabalho terapêutico naquele momento. Ela está precisando só do reparo amoroso, de alguém que dê atenção e cuidado para ela. E a gente faz isso em grupos, porque o grupo ele pode se auxiliar, né? Alguém, eu já passei por isso e eu fiz assim. Isso é muito bacana. A troca, assim, o grupo que forma é muito legal. Então é uma experiência muito, muito bacana. Que bom que a gente vai conseguir fazer no formato online. Acho que vai ser um grande sucesso. Né? E logo mais a gente vai poder fazer também presencial. Joia, vamos tirar nossa foto? Vamos lá. Então, peço que vocês registrem aí a nossa foto. Pronto. Compartilhe. Deixa eu tentar tirar uma minha aqui. Tá bem. Pronto, consegui. Conseguiu? Porque eu, quando vou tentar, desligo o celular sempre. Então, eu não vou tentar hoje. Eu saio da live. Não vou. Então, eu queria trazer uma mensagem inspiradora também para esse momento. A mensagem que eu trago tem a ver com uma música de Gonzaguinha, que eu acho que Gonzaguinha ele é um grande poeta
e ele na música Nunca Pare de Sonhar, ele fala muito do que a gente conversou hoje, né? Ele diz o seguinte, eu vou recitar porque eu não sou bem cantor, né? Tá. Eu vou recitar para vocês. Tá bem. Apesar de eu ter ensaiado lá no evento com Cris, eu acabei cantando, né, Cris? Olha! Mas vamos lá. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Lindíssima, essa música é lindíssima. Que letra, hein? Não é? Vocês Que podem letra. procurar depois para ouvir toda a música. Nunca Pare de Sonhar, de Gonzaguinha. Lindíssima. Tá? Linda, linda. Então, Mirela, fala aí tua mensagem e as tuas considerações finais, que a gente está Vamos lá. finalizando. Primeiro, a Cris disse que te viu cantar. Na próxima, eu quero ver cantar também. Mas que eu posso dizer para vocês, falando de família, que mais importante de qualquer dica de orientação, de qualquer coisa que a gente queira treinar, né, na educação de pais, o mais importante é a gente pensar que tipo de ser humano que eu tô sendo para os meus filhos, né? Eu sou aquela pessoa que eu quero que o meu filho se torne? Eu acho que essa é a pergunta básica que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Acima de qualquer coisa, né? Eu sou o exemplo para o meu filho, então eu sou o ser humano que eu quero que ele se torne. Vamos lá, e se eu não sou ainda, eu tenho tempo de treinar, né? Todos os dias eu posso querer ser uma pessoa melhor. Então eu desejo que a gente consiga ser exemplos inspiradores para os nossos filhos. Então, estamos nós dois a abraçar as pessoas que queiram treinar também, né? Ou que queiram treinar ainda, né? Que também possam estar conosco em algum outro momento, né? Com a Supere, e com o Centro de Terapia de Família, que vocês todos se sintam abraçados, né? Por a gente, e que a gente consiga, né? Ter dias melhores, né? Que tenha muito amor no coração e que a gente seja um exemplo, né, Mirela? Isso. É muito bacana a participação de todo mundo, muito lindas mensagens, né? Eu me sinto honrada e privilegiada por ter esses momentos, assim, me abastecem, com certeza. Me fazem ter mim também. esperança, né? Essa mensagem que tu falaste antes, essa música de esperança, faz abastecer minha esperança. Obrigada a todos. Isso. Obrigada, Alessandro. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Um forte abraço. Um beijão. Postem lá marcando a Supere, marcando a Mirela. Sigam lá a Mirela. Tá bom? Isso. Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um prazer, Mirela. Muito obrigado, viu? Pela sua colaboração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Outro. Tchau.